mais uma reflexão de caminhar na graça. Muitas vezes ficamos perdidos em nossas divagações ou imaginamos que o aspecto espiritual é algo totalmente ilógico, sem explicação, sem uma racionalidade. Nós não somos chamados para viver uma coisa que não tem fundamento, que não tem conhecimento, que não expressa a fé, não expressa a fé que é revelada pelo conhecimento daquilo que Cristo falou. Nós temos que entender que viver o Evangelho, viver o reino de Deus, é algo que implica um conhecimento, que implica entendimento, que implica em andar segundo o conhecimento de Deus, segundo a mente de Cristo, segundo a vontade de nosso Deus. Não é algo irracional, muito pelo contrário. É talvez mais racional, faça mais sentido do que o que nós vivemos como seres naturais. Que nós precisamos entender que toda a nossa fé, toda a nossa atitude, toda a nossa maneira de viver está fundamentada justamente no conhecimento, num conhecimento que provém das promessas de Cristo e que nos leva a um processo de amadurecimento. Por isso, como vivemos o Evangelho é algo que nós precisamos entender. Não existe irracionalidade nisso, mas existe sim um conhecimento que expressa e revela a Deus. Pode ser loucura para os homens, pode não fazer sentido para uma pessoa natural, mas ela é fundamentada no conhecimento na mente de Cristo, pois nós fomos feitos uma nova criatura, um novo ser. Nós somos criados à imagem de Cristo e recebemos a mente de Cristo para vivermos como Ele. E nós temos que entender isso. Por isso, quando Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, ele afirma: procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Então, a questão não é simplesmente algo etéreo, algo espiritual que nós não explicamos, não é uma espiritualidade irracional, mas é uma espiritualidade que é resultante do conhecimento de Deus, que expressa alegria, regozijo, que implica em viver de uma forma totalmente diferente ou até mesmo podemos dizer oposta da natureza humana. E a gente vê isso no exemplo de Paulo, da maneira como ele viveu. Foi açoitado, apanhou, estava preso e cantando de alegria. Isso não tem racionalidade nenhuma, é algo totalmente ilógico segundo o pensamento natural. Mas se é baseado e fundamentado no conhecimento que Deus revela de si mesmo a nós, tem toda a racionalidade da cruz, pois é loucura para os homens, mas para nós, o poder de Deus que salva, que cura, que faz e que nos conduz a expressarmos e revelarmos Deus. Por isso, viver correto em tudo quer dizer andar segundo os valores expressos nas Escrituras Sagradas, não de forma diferente, não segundo o pensamento natural, mas segundo toda a vontade de Deus. Ter o mesmo modo de pensar e viver em paz, isso quer dizer fundamentar a nossa vida, os nossos relacionamentos nas Escrituras, nas virtudes de Deus, e que expressam o que? Compaixão, misericórdia, que vê a deficiência do outro, que vê a fraqueza do outro, que vê a falta de entendimento do outro, e que o ajuda nessa jornada para que ele possa crescer, amadurecer e revelar Deus. É disso que a gente está falando. Nós precisamos entender que o reino de Deus, a vontade de Deus, nós somos chamados para viver, e nós precisamos viver o Evangelho segundo o conhecimento de Deus, segundo a mente de Cristo, para que nós sejamos instrumento de Deus neste mundo, separados da maneira de pensar do mundo, da maneira de viver do mundo, da maneira de relacionar das pessoas que não conhecem a Deus, e que é fundamentado na busca do interesse próprio, ou seja, no egoísmo, no orgulho, na arrogância, então na hipocrisia. Então, tudo isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o reino de Deus. Não se trata de religião, não se trata de vivermos liturgias, não se trata de resumirmos a nossa vida a cultos religiosos. Nós somos chamados para expressarmos o reino, expressarmos o Pai, revelarmos o Pai e
fazendo todas as coisas que uma pessoa qualquer faz, mas segundo fundamento expresso e revelado por Cristo. Nós precisamos compreender que somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, com todo o conhecimento que Deus nos dá acerca de si mesmo, expresso e revelado nas Escrituras Sagradas. Mas que nós precisamos olhar à luz daquilo que seja a motivação única de conhecer Deus e conhecer da sua vontade. Que a gente possa entender, compreender e buscar esse conhecimento de Deus, pois é nisto que está a vida eterna, o conhecimento do Pai e o conhecimento de Cristo, que nos leva a vivermos segundo toda a racionalidade, todo o entendimento espiritual expresso e revelado por Cristo através das Escrituras. Que a gente entenda e que a gente possa buscar esse conhecimento para vivermos a plena vontade do Senhor, revelando o seu reino e sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.